sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Raquel Martins. Se você está chegando agora, curte, compartilha, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus vai ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa e que possa ministrar em outras vidas também. Hoje nós vamos trazer, apenas uma meditação, uma reflexão. Trouxe hoje vocês aqui para o meu sofazinho, para a gente conversar, para a gente bater um papo. E o Espírito Santo de Deus, a cada vez mais, vem me lembrando da obra redentora que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo. Se não fosse Ele, se não fosse Cristo Jesus em nossas vidas, nós não teríamos o livre acesso de poder falar com o nosso Deus. Nós não poderíamos falar com o nosso Pai, porque era necessário que Deus provesse para si um cordeiro. Um cordeiro esse que tira o pecado do mundo. O cordeiro esse que nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Ele é aquele que foi preparado para ser o nosso sacerdote. Sacerdote, como Hebreus vai dizer, o sacerdócio perpétuo. Por quê? Porque ele é eterno. Um dos seus atributos, ele é eterno. A eternidade está nele. Então, podemos ficar tranquilos, Em Hebreus vai até comparar sobre a antiga aliança e sobre a nova aliança, E os sacerdotes, eles não poderiam interceder de forma contínua porque eles eram humanos e por isso existia muitos e por isso sempre tinha que renovar sacrifícios, mas, agora se envelhece aquela antiga aliança. Por quê? Porque Cristo Jesus, com o seu sangue carmesim, com o seu sangue por uma única vez, seu sangue puro, a Bíblia vai dizer que ele era imaculado, santo, sem mácula, sem mancha, sem pecado, uma vez só se entregou, se humilhou, se esvaziou de toda a sua glória para poder nos dar a vida e a vida eterna. E Jesus quer te dar a vida eterna. Se você parou nesse vídeo aqui, entenda, Ele quer entrar na sua casa, na sua família, nas áreas mais difíceis que você sente dificuldade, resistência, de mudança, de crescimento. O Espírito Santo de Deus quer fazer morada no seu coração através do sangue de Cristo Jesus, que nos limpa e nos purifica de todo pecado. E eu lembro, o Espírito Santo de Deus me faz lembrar, eu amo falar de Jesus e me faz lembrar de Gênesis 3. Gênesis 3, no capítulo 21, vai dizer assim: E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Deus fez a túnica de Adão e Eva justamente porque no mesmo capítulo 3, no versículo 7, Deus, ali nós vemos no texto, no versículo, que eles mesmos fazem folhas de figueira para eles. Mas o que eles fazem não valem de nada, E quando Deus vem na viração do dia no jardim, eles estão ali, eles mesmo assim se sentem nus. Eles mesmo assim se sentem indignos, Adão vai dizer: Senhor, ouvi o soar da tua voz e eu temi, Então, eu vendo esse texto, eu lembro de Jesus. O Espírito Santo ministra o meu coração. Ministra o quê? Raquel, era necessário que Cristo Jesus viesse. Deus proveu para si o Cordeiro. Por quê? Porque a nossa justiça, nós não somos bons. A nossa natureza não é boa. Após a queda de Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade e nos corrompeu. Então ninguém é bom, não há em nós de livre, espontânea vontade, atos de bondade, de justiça, Não há. E por isso que precisamos de Cristo. Mas aí você vai dizer assim para mim: Raquel, mas eu conheço pessoas que são extremamente boas, eu nunca vi maldade, eu nunca vi nada, sabe? Ou até mesmo você pode se considerar: eu sou sem pecado. Eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não praguejo, eu não fofoco, eu não faço mentira, eu não invejo ninguém, eu tenho minha vida, vivo minha vidinha. Mas a palavra de Deus vai dizer, um versículo muito interessante, ele vai dizer:
que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E uma das coisas que é muito importante nós nos atentarmos para no início agora, né, de 2025, é nós nos atentarmos para o pecado. Porque o pecado faz isso. O pecado nos distancia do nosso mestre. O pecado nos distancia da presença do Senhor, né? Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque além do pecado ele nos distanciar, ele nos adoecer, eu costumo dizer que o pecado é como um câncer, né? Nós, às vezes, da forma que for colocada, da forma que for feita, ele vem em doses pequenas e depois ele toma conta de toda a situação. E o pecado é da mesma maneira, né? Nós podemos ver, ele pode se apresentar de forma boa, agradável, desejável. O fruto que Eva olhou e que a serpente o persuadiu para pegar, a Bíblia vai dizer que era assim, que era bom, agradável, né? À vista, desejável. O pecado é dessa maneira. É bom a nossa carne, mas destrói a nossa alma. Nos distancia do nosso mestre. Então o Espírito Santo de Deus, sabe, tem queimado em meu coração para fazer esse vídeo. Fala aquelas pessoas que precisam. Eu creio que se você parou nesse vídeo é porque o Espírito Santo vai ministrar o seu coração através do que eu estou dizendo, né? Nós temos que deixar, nós temos que nos examinar, começar agora um novo ano, né? Começar agora um novo ciclo de vida, se humilhando, se esvaziando, examinando para ver quais áreas da nossa vida existem pecadinhos escondidos. Por quê? Porque Deus não comunga com pecado. Deus quer abençoar o seu povo, Deus quer estar no meio do seu povo, né? Deus quer comungar com o seu povo. Quando, né, o povo de Israel estava ali no deserto, Deus queria que o povo estivesse com ele, mas eles temeram tanto a voz de Deus que pediram para que que Deus falasse a Moisés e Moisés falasse ao povo. Mas Deus, em todo o Velho Testamento, se mostrou a querer uma comunhão, um relacionamento. E a única coisa que impedia de o povo de ter essa plenitude era o pecado. Então, você quer viver, né? E essa palavra queima muito o meu coração também. Eu quero viver plenitude, eu creio que você também quer viver e você vai viver, né, plenitude no Espírito Santo de Deus, mas primeiro nós temos que abandonar. Primeiro nós temos que deixar todo tipo de prática pecaminosa, todo tipo de prática que entristece o Espírito Santo. Às vezes você pode falar assim: Raquel, eu nunca adulterei, eu nunca forniquei, eu nunca matei, eu nunca estrupei. Mas quando nós disseminamos contenda entre os nossos irmãos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Quando falamos mal de alguém, invejamos alguém, quando nós sai da nossa boca palavras torpes, palavras que não contrárias, murmurações. A palavra de Deus vai dizer em Salmos, né, se eu não me engano, no número 106, ela vai dizer que a ira do Senhor se manifestou porque nas suas tendas havia murmurações. Então, às vezes, né, nós não estamos fazendo essas coisas tão assim grandiosas aos nossos olhos, né? E estamos fazendo coisas tão pequenas dentro da nossa casa, no dia a dia, no corre-corre do trabalho, e estamos entristecendo o Espírito Santo. Então, que possamos ter cuidado. Como vamos começar esse ano? Como vamos? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 28:13 que aquele que não... Eu vou ler aqui com vocês para não... Bom, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então o Espírito Santo de Deus está nos convidando a abandonar toda a pornografia, todo o vício do cigarro, todo o vício da bebida, abandonar todo tipo de prática leviana, toda a murmuração, toda a procrastinação. Sabe? Às vezes nós temos, porque o pecado, ele exerce o pecado, ele exerce um domínio sobre a nossa vida. Então tudo que exerce um certo tipo de domínio e que nos escraviza,
né, e nos leva distante do Senhor, não é legal. É preciso que a gente tenha cuidado e temos que ter atenção sobre essas coisas, né? Então, um desânimo exagerado, sabe? Uma procrastinação exagerada. Precisamos ver qual é a raiz disso, o que nos está levando a isso, e se existe algum pecado, porque aqui a Bíblia vai dizer que aquele que não confessa não prospera. Então você vê a vida da pessoa amarrada, infrutífera, não consegue se estabilizar no seu trabalho, não consegue crescer na sua empresa, às vezes administra, é dona do seu lar, mas não consegue administrar o seu lar, não consegue lidar bem com o seu casamento. Por quê? Porque tem algo que precisa ser realinhado à palavra de Deus. Tem pecados escondidos que às vezes os nossos olhos, né, porque nós não temos todo o conhecimento, às vezes a gente não se atenta, mas quando nós deixamos o nosso coração sobre o domínio do Espírito Santo de Deus, ele vai nos revelando e vai colocando todas as coisas no seu devido lugar. Então, não vamos pensar, né, não deixa o diabo te enganar dizendo, mas eu não tenho pecado, eu tenho minha vida toda completa, porque a própria mesma palavra de Deus vai dizer, né, que aquele que diz que não tem pecado, não há verdade nele. A verdade não está nele. Precisamos entender que somos pecadores, que a nossa natureza é decaída e dependente do Senhor Jesus Cristo. Então eu te convido a começar esse ano de 2025 deixando todo o embaraço, deixando tudo que te impede de viver plenitude com o Senhor. Às vezes o que você vai ter que deixar é aquele tipo de amizade que não te leva para perto de Deus. Às vezes aquilo que você vai ter que deixar é aquele tipo de relacionamento que te impede estar no centro da vontade de Deus. E muitas das vezes o deixar vai doer, mas nada do que nós deixamos no altar, na presença de Deus não nos recompense 2 vezes mais. Que você possa ser alcançado neste dia, que a presença do Senhor alcance o seu lar, que você inicie agora esse ano de 2025 com bênção, com prosperidade, com bênção de Deus, com favor do Senhor, mas primeiro comece deixando. Que Deus possa te abençoar. Graça e paz.